várias vias mediúnicas, vários caminhos do processo mediúnico. Eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem o universo que vocês já são e talvez não reconheçam ainda. E aqueles que reconhecem, parabéns, vamos aprender um pouco mais. Nós temos duas particularidades dentro do processo mediúnico. Primeiro é a questão facultativa e a natural, né? Que tem a ver com médios que têm consciência da sua ação mediúnica, que é o caso dos facultativos, né? E, e aqueles que têm ela de forma como um instrumento de forma inconsciente, que é na verdade os naturais. Ele já faço isso de forma inconsciente, a nível mediúnico, ou faço isso de forma consciente. Você e eu e todos nós temos, eu falo que temos esses dois caminhos. Naturalmente, todos nós já realizamos questões mediúnicas de forma inconsciente. A questão é que falta consciência. E às vezes a consciência atrapalha. Temos que lembrar que quando nos tornamos conscientes, nós queremos tomar a rédea, né? Queremos tomar a direção. E temos que ser uma palha ao vento perante o desejo do Pai Supremo, Mãe Suprema, como surge na minha forma, para que nós possamos realmente atingir nosso maior potencial. Dentro disso temos os fenômenos mais comuns que você talvez tenha. Vamos lá, escreve aquilo que você já tem. Dentro da mediunidade, nós temos as questões de efeito físico e de efeito mental. De efeito físico, o mais comum, né, as principais é a escrita direta, que é simplesmente colocar uma caneta, ou o papel começa a manifestar palavras, né, formas, começa a criar elementos que você consegue distinguir, às vezes queimado. Existem várias formas, né? Até a questão da caneta em pé em cima da folha de papel se autodescrevendo. Temos a questão de voz direta, né? Que é uma voz audível dentro do ambiente, uma voz que todo mundo ouve. É audível, não está na tua mente, não está no teu, simplesmente no teu ouvido, está no ambiente. Materialização de espíritos e objetos que tem a ver com a questão do ectoplasma, né? São os médiums que têm essa questão dos efeitos físicos. Transporte. Eu tive um grupo que fazia isso, que é você se teletransportar ou estar em dois lugares ao mesmo tempo. É real. São raros, mas existem. A questão da levitação, não só a levitação do corpo, mas levitação de objetos. Também é uma questão de efeitos físicos, né? A aparição simultânea em vários lugares diferentes também é uma questão que aconteceu com Yukdesvara Maharaj, né? Yukdesvara Maharaj provou isso cientificamente, né? Estando em dois lugares ao mesmo tempo, estando em entrevista em dois lugares ao mesmo tempo, né? Alteração temporária da aparência do médium, né? Que é a transfiguração. Eu conheci uma pessoa também que tinha isso. Ela tinha a capacidade de transfigurar o rosto dela, né? E a comunicação por meio de pancadas e batidas, né? Que é tipologia, né? Que responda um, responda dois, é questão da tabuídia. A tabuídia trabalha um pouco com essa ideia, tanto da levitação como a tripologia, né? Porque ela no vez que ser uma batida para si e duas para não, ela vai para o lado direito e para o lado esquerdo. Vamos colocar assim, né? Para uma posição. Então, os médios de efeito físico são médios mais raros. Eu levo isso um pouco mais refinado dentro das aulas, né? Dentro do e-book. A gente vai conversando isso dentro da jornada, porque isso aqui é só uma conversa para vocês se ambientarem, né? Aí temos os médios de efeito mental e muitas vezes moral, né? Porque não é só o pensamento, é uma ideia moral, uma ideia às vezes também doutrinária, que é passada dentro dessa percepção que tem a ver com a nossa mente, né? Que tem os sensitivos que captam a presença de espíritos, impressões psíquicas, energias, né? É um caso. Audividência, né? Ouvir os espíritos pode ser um som que você ouve ou que você ouve na cabeça. Pode ser realmente sobre esses dois aspectos, né? Temos os videntes, que veem os espíritos e formas de energia e conseguem muitas vezes adentrar ao futuro ou ao passado.
Nós temos a questão da psicofônicos, que é o caso da entidade falar com você, de você ter a capacidade de ouvir claramente o que a entidade está querendo passar, não só como vidente, porque o vidente ele vê. É muito interessante isso. Você vê, tem a imagem, mas você tem que tomar uma compreensão, você tem que entender que está vendo. No caso, quando é pela audiência, né, pelo som, ele consegue te explicar os mínimos detalhes, então isso muda muito. E a questão dos intuitivos, você sente, você tem uma intuição, você prevê, tem a ver com vidência, tem a ver com vários outros pontos específicos do desenvolvimento mediúnico. Né? Então, cada processo desse, a gente vai acabar nos encontrando mediunicamente sobre vários aspectos. Né? Nós temos que lembrar que nós podemos ser conscientes, inconscientes e semiconscientes. Você tem consciência que está fazendo, está filtrando, está tentando entrar no controle, que para alguns casos é positivo, para outros é negativo. Semiconsciente quer dizer você permite até uma certa momento que a entidade possa estar ali te auxiliando e você interferindo, mas você consegue deixar que ela se movimente e ao mesmo tempo que você acaba tentando controlar, né? Ter um barco com dois capitães, é bem difícil, bem complicado. E o inconsciente, quando a entidade realmente toma a frente desse barco, toma a frente de todo o processo. Então todos nós temos os três, mas quando ativamos nossa maior qualidade mediúnica, nossa maior potencialidade mediúnica, talvez você seja mais consciente, semiconsciente ou inconsciente plenamente. Vai depender muito de cada um de nós. Né? Então, para que a gente consiga realmente aprender, a gente precisa criar práticas. Cada elemento desse, cada processo desse tem sua prática. Você tem a questão mental, né? O que você tem que fazer? Você tem que treinar psicografia, você tem que treinar ouvir, sentir, pensar, né, ver, você tem que aprender a meditar, porque não tem como você ampliar-se, ouçam bem, todos vocês, não tem como você se ampliar mediunicamente se você não se desenvolve também a nível de meditação, de centralização da mente, centralização do espírito, centralização do seu ser. Todos os processos mediúnicos, eles têm um caminho de refinamento, de prática, de realização. E você, ao descobrir, através da jornada, qual é o seu foco, aí nós podemos ampliá-lo. Primeiro é classificarmos de forma segura quais são os nossos processos mediúnicos, onde estamos classificados, porque isso é uma estrada muito mais fácil de seguir. Eu já falei isso em outro vídeo, né? É uma estrada, fica mais fácil você seguir por essa via. Então, entender quais são, baseado no que eu sou, né? Se eu sou um médio de efeitos físicos ou mentais, intelectuais, morais, quais são as qualidades, quais são as sintonias, né? Você, enquanto médium, você sintoniza, né, vibracionalmente, né, sensitivamente, sobre qual aspecto. A tua sensibilidade é muito mais mental, é muito mais física, no sentir, é muito mais de ver, de ouvir ou de manifestações. Você já está num processo que você consegue manifestar a questão do ectoplasma, a questão da potencialidade tua plena e manifestar questões físicas que ocorrem e podem ocorrer no seu dia a dia, das diversas formas diferentes. Cabe a você aprender a desenvolver o processo de uma forma mais clara. E para isso você precisa ter clareza, você precisa ter um ritmo, você precisa entender o que você precisa praticar, precisa entender o que você tem, quais são suas qualidades. Não adianta você ser um parafuso e querer fazer tudo com um prego. Entende? O parafuso precisa de uma chave de fenda, uma chave Phillips. Para a pessoa que tem martelo, tudo para ela é prego. Mas não é.
Você precisa aprender suas qualidades. Precisa aprender quais são as ferramentas que você possui. Você possui uma chave de fenda, você possui um martelo, você possui um alicate, você possui uma furadeira. Quais são as ferramentas que você possui e como elas podem ser aplicadas dentro do seu processo mediúnico, dentro da sua reforma íntima, dentro do seu conhecimento, dentro da sua realização, enquanto médium, enquanto caminhante espiritual. É muito importante você se entender nesse ponto. E a partir daí você tem uma via, tem um direcionamento, tem um caminho a seguir. Porque se fica perdido. O caminho mediúnico pode deixar perdido você durante décadas, né? Todo mundo sabe disso. Se você não aprender já do começo, fica décadas perdido nisso. É sério, porque eu passei por parte dessa confusão. Quem me alinhou foi aqui no Brasil, graças aos médios, né, ao Chico e outros tantos que passaram, mestres e pessoas de muita boa fé e alegria, né, que eu tive em aprender e estudar com eles, me mostraram a amplitude da questão mediúnica, que ela muitas vezes fica focada só na questão da incorporação, né, só a questão da psicografia, do sentir, sou um médium de cura. Mas o que quer dizer ser um médium de cura? O pessoal de xamanismo tem muito isso, né? Médium de cura. Kardecistas também. Mas o que é ser um médium de cura? É você manifestar padrões vibracionais específicos, é você poder trabalhar com questões de efeitos físicos, com questões relacionadas a hierarquias espirituais que têm a ver com a cura. Né? Se está no hinduísmo, você vai encontrar Tavantari, você vai encontrar dentro do budismo o Buda da medicina, tem a Tara da medicina. Cada tradição espiritual ela trabalha com as mesmas frentes. Sabe, você vai no cristianismo, você vai encontrar aqueles santos que têm a ver com a cura física, outros com o desenrolamento, né? Vamos desenrolar minha vida. Aquele que é mais de nível mental, a nível de vibração, ele vai te ajudar a você pensar e agir da forma correta. O outro vai te trabalhar mais fisicamente. Isso já ocorre, nós somos pontes, somos o caminho, somos os mediadores desse processo de cura, de iluminação, de compreensão, de entendimento, de moral, de ética, de evolução. Nós somos esse veículo. Você já tem esse potencial. Eu fico pensando assim, sabe uma coisa muito interessante? Eu tive um médico que participava da ordem e ele estava em fim de carreira, parando, de repente ele começou a trabalhar com o processo dele mediúnico referente à cura, ele retomou a carreira dele sob um novo patamar, se tornou até um diretor médico de um hospital. Por quê? Porque na verdade é uma força, é uma capacidade que às vezes você desconhece. Você não sabe a potencialidade que você tem quando você abrir os teus sentidos mediúnicos e sensitivos para aonde você está focado, onde você tem esse ponto de convergência de transformação espiritual. Eu vou encerrar por aqui. Quero convidar todos a fazer parte da jornada mediúnica. Tem lá o e-book da jornada, tem os e-books free, né, que completam, né, dos 26 sentidos, 7 práticas diárias, coisas básicas. A gente também tem a questão do curso virtual, que é já uma coisa com maior consistência. As aulas virtuais, que já é outro caminho para tirar as dúvidas, para você avançar. E o retiro, para você realmente nivelar e a gente afinar e fazer o que é necessário, que às vezes você pessoalmente não está conseguindo, né? Porque às vezes enxergar nossos próprios problemas é difícil, mas a gente sempre tem a solução para o problema do outro, né? Esse é o ponto. Muitas vezes, a forma que você está se direcionando mediunicamente não é a forma mais expansiva. Não que não seja correto, certo ou errado. É um caminho sobre isso. É um caminho sobre expansão. O caminho que você está fazendo, ele é limitado ou ele pode ser, ou ele é expansivo. Se ele é limitado, ele pode se expandir. Se ele é expansivo, ele tem capacidade de chegar a novos níveis quando você se conhecer e realmente aprender o que é importante. E mais do que estudar mediunidade, é se tornar um médium que você já é, com consciência. Né? Não quer dizer que o teu processo seja consciente, mas agora você tem consciência que você é médium e você tem que ter consciência que você está na jornada mediúnica já, junto comigo.
vamos nos encontrar, vamos realizar essa jornada que nós nos encontramos virtualmente, vamos nos encontrar fisicamente e vamos despertar nossa maior potencialidade, que é sermos almas espirituais dentro dessa experiência corpórea e aprendendo, evoluindo e guiando nossa vida em prosperidade material, em alegria emocional, em realização espiritual. Minhas mais humildes graças a todos, bem-vindos à Jornada Mediúnica, bem-vindos ao Polimatismo. Jai Jai.